em relação a hoje, recebendo a informação de que a jovem que atirou, até então, lá no início era acidentalmente, o laudo já informou que não é acidental. De que forma a senhora recebeu a informação de que a jovem que esteve, só ela e a Isabelle sabem o que realmente aconteceu lá e ela não está hoje junto com cerca de 50 pessoas que estão nesta residência? Ela não vindo interfere alguma coisa durante essa reconstituição? Bem, primeiramente, boa noite. Eu acho que não interfere. E eu não fiquei nada surpresa dela não participar dessa reconstituição. Aliás, eu nem esperava, né? Porque eu sei que as pessoas têm o direito de não participar e de não produzir prova contra si mesmo. E, de fato, o que eu pensei bem em relação a tudo que aconteceu é que ela não seria capaz mesmo de sustentar a versão dela. Principalmente depois que a perícia saiu e a gente teve de fato conhecimento do que aconteceu aquele dia, né? E que todos sabem agora que não tem nada a ver com o depoimento que ela deu para a polícia. Não me surpreende ela também não ter vindo e ter alegado problemas psicológicos, o que me causou até uma certa indignação, porque depois que eu assisti o depoimento dela várias vezes, uma coisa que eu fiquei muito impressionada foi que ela, sendo amiga da minha filha, ela não se mostrou em nenhum momento emocionada. Ela, em nenhum momento, aliás, ela foi bem fria. Eu achei que no depoimento dela ela se confundiu com as armas e pra gente ficou muito claro que aquilo foi uma história simulada. Então, a senhora acredita que isso já era arquitetado, isso tudo? Não, ou foi eu realmente acredito não, eu uma tenho coisa certeza, instantânea? Tenho certeza. Que foi arquitetado? Sim, porque Isso com a ajuda de outras pessoas? Com certeza. De quem seria? Desde o primeiro momento que eu pisei na casa, naquela noite do crime, as pessoas falavam em acidente, mas ninguém teve a capacidade de me dizer o porquê disso. Como é que tinha acontecido isso? Então, a impressão que eu tive é que as pessoas estavam instruídas a não dizer de fato o que tinha ocorrido naquele dia, né? Eu cheguei a perguntar para cada uma das pessoas que estavam ali, para os jovens, para a mãe, para o pai, e todos foram omissos, né? E acidentes, como eu já havia dito para você, acidentes têm uma explicação, e naquele dia eu não tive uma explicação. Eu tive uma explicação depois que o delegado chegou e que nós questionamos, né? E aí ele foi explicar o que havia acontecido. Então, quem instruiu essas pessoas a montar essa história, eu não sei te dizer, mas o que a gente viu e que está sendo apurado pela polícia é que naquela noite tinham policiais que não eram de homicídios ali, que estavam ali ajudando o dono da casa naquela situação toda. Arrumar a cena do crime, que seria Se organizar. arrumou a cena do crime, realmente a gente não sabe, mas algumas coisas, alguns elementos são claros. A arma não estava na cena do crime, porque eu estive, a arma não estava lá. A bala também não foi encontrada na cena do crime. Então, assim, é uma sequência de atos que deixaram de dúvidas no ar, né? Que a gente não sabe quem foi, como aconteceu, mas que foram coisas que nos foram omitidas. Agora, lá no início de tudo, ela ouvida cerca de 24 horas logo depois que aconteceu. Várias versões, o laudo explicou que não é isso, né? Tudo Sim. que ela repassou de informação, de que foi um acidente, Exato. De que a arma girou, e olhando esse laudo que já foi divulgado, que a senhora já teve acesso Sim. também, o que a senhora viu em relação ao que a jovem disse lá no início e que a parte da família também afirmaram a mesma versão? É totalmente contraditório o laudo, né? Vai contra todos os depoimentos das pessoas que estavam ali e que de alguma maneira acredito que tenham sido instruídas
a confirmar essa história que é quase que coisa de cinema, né? A pessoa se equilibrar no ar com uma arma que é super pesada, né? A pessoa ela teria que ter colocado tudo ali no estojo no chão, não tem como você se equilibrar no ar. Eu entendo pouco de arma, mas tudo que mostrou na perícia foi totalmente diferente do que ela afirmou, né? De que ela estaria dentro do banheiro e não na porta. Então, são tantos detalhes, né? Até de onde cada pessoa estava ali naquele momento, que eu acho que depois de hoje, eu acho que a polícia vai poder entender um pouquinho desse cenário todo, desse circo todo que aconteceu ali naquele dia, e esse crime que é bárbaro, que eu fico todo dia me perguntando se realmente aconteceu e por que aconteceu, né? É isso. A senhora está muito confiante de que essa reconstituição de hoje ela vai esclarecer? Até que ponto a senhora acredita na justiça? Olha, eu acredito que essa reconstituição vai ser fundamental. A senhora acredita que existe uma justiça verdadeira? Eu prefiro acreditar que sim. Eu tenho esperanças de que existem pessoas honestas ainda, pessoas que estão conduzindo essa investigação, como procuradores, como delegados. É isso. O que a gente sabe é que a gente tem esperança também é que existem pessoas honestas, sim. Isso, só para a gente finalizar, até hoje a senhora não recebeu nenhum tipo de contato do outro lado? E nem espero, né? Eu esperava se fosse um acidente, né? Mas como eu acredito desde o primeiro momento que foi um assassinato, fica muito estranho uma pessoa pedir desculpa por um crime que foi intencional. Essa casa, a jovem já veio aqui, né? Sim. Já esteve aqui? Sim. Olhando a imagem que a senhora já tem dela na cabeça, ela seria autora? Ela ia ter essa força de cometer esse crime? Olha, o que eu sei como mãe, e posso te garantir, é que eu acredito que naquele dia aconteceu algo ali entre elas, né? Algo que não era de alguma coisa que vinha se arrastando, daquele dia mesmo ali. Naquele dia. Acho que de repente uns ciúmes, né? Até porque a minha filha sempre me dizia que o namorado e ela tinham uma relação conturbada, né? Eles brigavam bastante, tinha muitos ciúmes entre eles. Então, de fato, eu acredito que aconteceu alguma coisa. Mas, o que eu penso como mãe é que se essa garota não tivesse acesso a uma arma, se ela não soubesse praticar tiro, ela ia ter mandado minha filha embora de casa, ela teria bloqueado a minha filha no Instagram, minha filha teria voltado aquele dia. Outra reação seria, né? Mas ela estava com uma arma na mão e talvez ela tivesse querendo de alguma forma se vingar ou tentar resolver ali o problema dela naquele momento. Eu acho que ela agiu por impulso. E seria um ciúme do próprio namorado? Sim, eu acho que poderia ter sido um ciúmes do próprio namorado ou eu não sei te explicar. E a senhora acredita que ele estava na casa ou não estava na casa? Não, ele não estava na casa. Isso a senhora já está convencida? Sim, eu já tive imagens de que ele realmente não estava ali. Mas se você me perguntar se ele foi... se ele de alguma maneira contribuiu com isso também, eu não vou poder te dizer, afirmar com certeza. E logo depois ele acabou excluindo as mensagens. Como que a senhora viu isso? Ele apagou as mensagens que ele enviou? Sim, eu fiquei sabendo isso também, pelo meu advogado, pela mídia, e o fato é que ele sabe do que aconteceu ali naquela noite. Não foi de só muita ela. coisa. De antes do crime ele já sabe. Sim, as pessoas todas que estavam ali naquela noite, elas sabem sim do que aconteceu. Elas só não querem dizer. A senhora imagina que em algum momento alguém vai contar a verdade?
Eu acredito, eu espero, e é por isso que eu oro, para que a verdade seja revelada. Não sei por meio de quem, se do vizinho, ou se do namorado, ou se depois que a gente tiver acesso a esses telefones celulares, quando voltarem da perícia. Eu acredito em Deus, eu acredito que isso vai acontecer. Então, até lá, se isso não acontecer, eu espero que essas pessoas sejam presas. Obrigado. Obrigada a você.